Um levantamento econômico de 2023 mostrou que os 10 países mais pobres do mundo são todos africanos. Estima-se que quase 50% da população subsaariana viva com menos de $1 por dia. Dos 48 países mais pobres do mundo, 32 estão na África subsaariana. O nível de pobreza da África é considerado surpreendente por causa da abundância de recursos naturais como petróleo, ouro, diamante, ferro, bauxita e muitos outros recursos. Normalmente aprendemos que a causa dessa pobreza são os efeitos da colonização, da escravidão e do imperialismo. Mas alguns historiadores dizem... Por que será que a gente aprende assim, hein? Por que será? Por que será que a gente aprende assim, né? Talvez, não sei, talvez, né, gente? 400, 500 anos, a depender de quando você botar o recorte para começar tudo isso, de você retirar de um continente a parcela mais produtiva da sua sociedade, né? Homens fortes em idade de trabalhar, majoritariamente eram caçados e tirados lá de dentro para alimentar o colonialismo, que foi o germe do capitalismo. Será que isso não vai causar um problema? Ou se você não quiser ficar apenas na história e quiser entender que o processo de descolonização da África foi, em grande parte, parcial, tá? Parcial, porque não só as nações que se tornaram independentes na África permaneceram submetidas ao imperialismo, como todo o sul global, para além disso, as relações imperialistas na África, né, são ainda mais dramáticas do que na maior parte do sul global. O que eu estou querendo dizer? As ditas ex-colônias, tá, africanas, muitas delas nunca tiveram economia monetária própria, ou seja, soberania monetária, continuavam subordinadas aos bancos centrais, por exemplo, como o da França, que tinha um franco específico para as suas colônias e ex-colônias, tá? Nunca tiveram autonomia sobre seus recursos naturais, então os seus minérios, as suas fontes de energia, continuaram sendo exploradas pelas suas antigas metrópoles. Tudo isso acontece e aconteceu. A atual onda de levantes em África, tá? Mais uma vez é contra isso, tá? O que a gente viu no ano passado, que depois nunca mais ninguém noticiou, né? Dos povos se revoltando, se levantando contra o colonizador, não são povos que estão se revoltando, se levantando contra o socialismo. São povos que estão se revoltando e se levantando contra a exploração dos recursos, contra a interferência política, contra um processo de colonização. Será que é por isso que a gente aprende assim, moçada? Sei lá, eu acho que pode ser. Discordam como o africano Tagavafira Azul. Continuar a culpar o colonialismo em si pelo subdesenvolvimento e pobreza da África depois de muitas décadas de independência é muito simplista e insustentável. Não se trata de desconsiderar os efeitos negativos e contínuos do imperialismo, mas de um entendimento de que a África deve assumir a responsabilidade por suas ações. É claro que a colonização... Olha só, hein? Então vamos lá, vamos lá. Lembra de uma coisa que eu falo direto aqui, gente? Que uma das questões centrais, tá? Para a gente entender da ideologia capitalista é que o problema da sua pobreza é seu. Entende? Então vejam só o que diz nesse trecho. Ah, o colonialismo foi ruim, né? Poxa, que ruim. Mas as décadas que acabou, né, gente? Tá na hora da gente assumir as responsabilidades, né? Ah, mas em alguns lugares da África chegaram a instituir a poligamia. Faltavam homens, né? Corria esse risco, inclusive, de ter problemas de manutenção das populações. Ah, mas isso aí, né? Vocês têm que assumir responsabilidades. Ah, mas as fontes de recursos naturais continuaram na mão, né, das ex-metrópoles, ou atuais metrópoles disfarçadas, ou às vezes nem tão disfarçadas. Ah, mas tem que assumir as responsabilidades. Sabe? Então, assim, é uma maneira de dizer a África é mais pobre que os outros, que isso é fato, tá? Mas o problema são os africanos, né, gente?
problema são os africanos, sabe? O problema da África é que ela tá cheia de africanos, né? Talvez estivessem lá europeus, né? Talvez assim eles tivessem feito escolhas melhores. No fundo é isso que eles estão querendo dizer, tá? É isso que eles estão querendo dizer. É lógico que a África, como qualquer lugar do mundo, né, vai ter nas suas populações a força viva que a partir da luta de classes, a partir do movimento dialético da história, vai construir as suas relações políticas, as suas relações de produção. Agora, o fio condutor é a história. Você não vai conseguir desenvolver um povo, né, nos padrões que a galera está exigindo esse desenvolvimento, que são os padrões capitalistas de produção, quando este povo foi vítima de 5 séculos de exploração intensa para sustentar o estabelecimento do capitalismo no mundo todo. Aí você vai acusar esse povo da sua miséria? Bom, você está culpando a vítima. Na verdade é isso, a estratégia é essa. Foi uma catástrofe para a África. Em diversas regiões ocorreram verdadeiros genocídios. Milhões de africanos sofreram com trabalhos forçados. A cultura nativa foi difamada e desprezada. O capital produzido era enviado à Europa e os africanos não participaram dos ganhos do desenvolvimento tecnológico que era aplicado no continente. O discurso usado pelos europeus de que a Europa colonizava a África para civilizar o africano se mostrou cínico, para dizer o mínimo. Quando a Tanzânia conquistou a independência em 1961, tinha apenas 16 graduados universitários. A Zâmbia teve um pouco mais de sorte, tinha 100 graduados universitários. Os portugueses não formaram um único médico africano em Moçambique. Guiné-Bissau tinha 14 graduados e uma taxa de analfabetismo de 97%. O ponto levantado por... Mas acredite, isso aí não é o problema. O problema é que depois eles tentaram se libertar do capitalismo. É óbvio que você vai ter esse tipo de levante. Mas já nós vamos chegar lá porque eu sei onde eles vão chegar. Esses autores, em sua maioria africanos, é que historicamente países que passam por guerras devastadoras conseguem se recuperar em 2 ou 3 décadas quando aplicam as políticas corretas. As 2 Coreias... Mas aí isso aí é uma falsa analogia, olha, gritante, aberrante. O continente africano não passou por uma guerra. Ele não foi devastado. Você não tinha uma estrutura produtiva lá que foi atacada. Não. Nós estamos falando de 5 séculos. É disso que nós estamos falando. Tá? É uma história de longa duração. Nenhuma guerra é comparável com o que aconteceu no continente africano. Tá?